Vamos ver passagens do Talmud que nos falam sobre a virtude de caráter, de saber abrir mão, no sentido oposto à intransigência. Então, há aquelas pessoas que não abrem mão de nada. Aqui se trata não somente de questões de princípios ou questões ideológicas, mas às vezes até em coisas simples. Existem pessoas que são muito apegadas a tudo o que é seu, ou, enfim, possessivas, ou que são, às vezes até se consideram donas da verdade, e não são capazes de abrir mão de nada, inclusive até num debate, ou numa discussão, num diálogo, independente já da razão e da lógica, fincam-se no seu parecer, na sua opinião, sem ser capaz de ouvir, entender e muito menos concordar com o outro. Os nossos sábios no Talmud, em algumas passagens, eles enalteciam aquelas pessoas que tinham essa qualidade de saber abrir mão, de saber não só tolerar a opinião alheia ou aceitá-la, mas saber abrir mão até às vezes da sua visão, do seu parecer. Isso é considerado um traço de caráter louvável e admirável pelos nossos sábios. E alguns diriam que pode ser que certas pessoas tenham isso por natureza, na sua personalidade, e outros não, mas a pessoa tem que trabalhar sobre si para cultivar essa virtude de caráter. Nos conta o Talmud no Tratado Ta'anit 25b. Lá o Talmud nos fala de períodos de seca e estiagem, quando isso comprometia toda a colheita e a safra do ano, e isso era algo extremamente prejudicial para o sustento, a parnassá de todos. Estamos falando nos tempos talmúdicos, há 2 milênios atrás, quando a sociedade era basicamente agrícola e se faltava chuvas, isso era uma calamidade nacional, a tal ponto que os nossos sábios chegavam a decretar jejuns adicionais com rezas especiais, pedindo para que Deus cessasse a seca, a estiagem, mandasse chuvas e que essas chuvas abençoassem a colheita, aquilo que foi plantado, e assim as pessoas não passassem fome. Nos conta o Talmud Maseh Shaya B'Shnei Batzoret. Aconteceu certa vez em anos de estiagem, quando todo o povo de Israel estava sofrendo pela ausência de chuvas. Decretaram jejuns sobre o público, haviam baterias de jejuns, começavam com 3, mais 3, outros mais 7 jejuns, segundas e quintas-feiras, etc. Mas com todos os jejuns, preces não foram atendidos. Prossegue o Talmud e nos conta, Yarad Rabbi Eliezer Lifnei Ateiva, em geral, nesses jejuns, eles apontavam como Hazan, como Shliach Tzibur, para rezar e conduzir as orações coletivas, pessoas elevadas, pessoas espiritualizadas, e aqui o Hazan era ninguém menos do que Rabbi Eliezer Ben Horkenos, um grande sábio e tzadik, conhecido do tempo da Mishnah. Se conta que ele pronunciou 24 bênçãos velonana. Em geral, nós temos na Amidah convencional 18, 19 bênçãos. Nesses dias de jejum se acrescentavam outras bênçãos, e ele aqui fez toda a reza com as bênçãos adicionais, mas não foi atendido. Ele conduzia as rezas em nome de todo o público, não foram atendidos, não desceu chuva. Em seguida, Yarad Rabbi Akiva Acharab, Rabbi Akiva então foi nomeado Hazan na oração seguinte, e ele disse simplesmente uma frase. Ele se voltou a Deus e falou, inclusive essa frase vai dar origem a uma famosa oração que nós temos, principalmente nos 10 dias de Teshuvah, nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, Avinu Malkeinu en lanu melech alata. Nosso Pai, nosso Rei. Se dirigindo ao Pai Celestial, ao Rei de todos os reis, a Deus, não temos outro Rei além de ti. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, lemancha rachem aleinu. Por ti mesmo, tenha piedade de nós, porque nós voltamos nossas orações para ti, nós
estudamos a tua Torá, nós cumprimos as tuas mitzvot, então, lemancha, por assim dizer, até em prol de ti mesmo, pelo teu próprio bem, tenha piedade e misericórdia de nós. Ele pronunciou essa frase, umiyad yarduk shamim, logo começaram as chuvas, desceram, começou a cair chuva. Miyad yatzabat kol min hashamayim ve'amra. Então todo mundo ficou espantado. O grande tzadik Rabbi Eliezer fez uma reza comprida, etc. Pronunciou as 24 bênçãos, as bênçãos adicionais e não foi atendido. Em seguida veio o Rabbi Akiva e com uma simples frase conseguiu fazer com que caísse chuva. Então se fala que se escutou uma voz celestial que dizia Lo mipnei Rabbi Akiva gadol mi Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer era de uma dinastia muito elevada, enquanto que Rabbi Akiva ele era descendente de convertidos, de conversos. Rabbi Akiva até os 40 anos de idade era um simples pastor analfabeto, não sabia sequer o Aleph Beit, etc. Então, que se diz isso que Rabbi Akiva aparentemente foi atendido e Rabbi Eliezer não porque Rabbi Akiva é maior, é superior, espiritualmente falando, é um tzadik maior, mais elevado do que Rabbi Eliezer. Ela sheze ma'avir al midotav, ele é vatran, veze einu ma'avir al midotav. Sabe por que as preces de Rabbi Akiva foram aceitas, enquanto as de Rabbi Eliezer não foram atendidas? Porque Rabbi Akiva tinha essa virtude e qualidade que ele sabia abrir mão. Era uma pessoa que com toda a sua grandeza de conhecimento, com toda a sua erudição, com todo, talvez até pela sua origem humilde, ele sabia abrir mão, ele sabia, às vezes, quando necessário, se colocar de lado, abrir mão do seu parecer, da sua opinião, e deixar prevalecer a opinião alheia, enquanto que Rabbi Eliezer era um grande tzadik, um grande sábio, mas ele não possuía essa virtude como Rabbi Akiva de saber abrir mão em prol do outro. E daqui nós vemos, em função disso, a prece de Rabbi Akiva foi atendida, diferente da Rabbi Eliezer. Daqui nós vemos o quanto é importante, o quanto é significativa essa qualidade e virtude de saber abrir mão.